Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chapters and Tears, ou Livros e Biritas. E dessa vez a gente vem com mais um livro brasileiro. Na verdade é o primeiro livro brasileiro que a gente vai falar, né? Porque a gente já leu um outro livro brasileiro, mas não virou episódio. Não, porque eu não consegui nem terminar aquele livro. Mas enfim, a gente vai falar de um outro livro brasileiro que está aqui. A gente não pode falar esse nome, vai ser um episódio complicado, hein, Raíssa? Vai ser complicado de gravar, mas esse daqui, Desvividos, do famoso Rafael Montes, que está aí na boca do povo ultimamente, especialmente por causa da série que lançou agora no Globoplay, do Dias Perfeitos, que é... acho que foi um dos primeiros livros dele, acho que ele escreveu mais de 10 anos atrás. E aí lançou a série agora. Ele também tem outra série, a Bom Dia Verônica, da Netflix, também é baseado num livro dele. Entendi. Mas enfim, lançou recentemente a série, tá todo mundo falando. E aí, como somos o quê? Não, mas é que a gente... Escravos do algoritmo. Escravos do algoritmo, mas não foi nem isso, porque como que a gente chegou nesse livro foi... Eu vi que o pessoal tava falando bastante no TikTok, mas eu acho que dele, quando né? eu perguntei, não tinham nem falado da série ainda. E aí eu falei, gente... Vale a pena ler? E aí, 3 pessoas, que é o meu público no TikTok, falou que sim, que é uma perturbador, mas... significativa de pessoas. Né? Que é perturbador, mas que valia a pena, que pelo menos para formar as próprias opiniões sobre, né? E eu, não sei o Thiago é meio fechado assim para livro, mas eu estou procurando talvez conhecer um pouco mais. Cada vez mais, na verdade. Não, eu tô tentando conhecer outros gêneros, porque eu me sinto meio limitada, assim, na fantasia, principalmente pensando em levar conteúdo pro Brasil, né? Porque não lança tanta fantasia assim no Brasil. Já pensei, acho que a gente tinha que abrir uma editora. Eu também acho, aí eu lanço o que eu quiser, inclusive o nosso livro de receitas de drinks. No Brasil. Mas então, eu tô procurando outros gêneros, aí eu pensei, suspense, eu já li alguns que eu autor brasileiro. Suspense, autor brasileiro, vou dar uma moral pro cara. E aí eu perguntei qual livro que as pessoas recomendavam e recomendaram esse daqui. Então é isso, por isso, dado aqui a grandíssima introdução de por que a gente tá lendo esse livro. Meu nome é Raíssa. E eu não vou ler outro livro do Rafael Montes, provavelmente eu fiquei muito perturbada, não funcionou pra mim. Entendi. Tentei, tá em busca do próximo gênero, autor. Eu acho que gênero talvez nem tanto, assim, se for considerar gênero como suspense policial, mas eu acho que eu vou procurar outras opções no gênero. Meu nome é Thiago e eu não tenho roupa pra falar desses tipos de livros. Eu só tenho roupa pra falar de gênero de fantasia. Eu procurei aqui a mais neutra que eu tinha aqui, de antissocial, que eu acho que combina com os personagens desse livro. Mas eu também não tinha roupa, e aí eu fui pensar em drink, eu falei, mano, não tenho nem cabeça pra pior que eu pensei a mesma coisa antes de você me falar. Eu falei assim, mano, esse livro pede um vinho. Eu fiquei pensando assim, nossa... Não tem, eu falei, também. Tem que ser sóbrio, sabe? Eu pensei, tem que ser sóbrio, tem que ser vermelho, tem que ser vampírico. Falei, sangue, vai né? um vinho mesmo, sangue. Então é isso, estamos aqui acompanhados Cheers. De Cabernet Sauvignon. Não tem erro. Não tem erro, é muito bom esse vinho. É o Marquês de Casa Conte, eu acho. Entendi. Vamos pra sinopse? Sinopse do livro. Como que eu vou fazer a sinopse desse livro sem o YouTube me 9 tancar? amigos. 9 amigos resolvem se encontrar e jogar roleta russa. E acaba como esperado. De uma roleta russa. E aí a gente tá na posição de que esse fato já aconteceu e agora a polícia está tentando entender por que raios eles fizeram isso e como que os fatos se transpassaram naquele ambiente, porque a situação em que os corpos foram encontrados não é necessariamente o que você esperaria de uma roleta russa. E aí eles estão tentando entender o porquê. E aí você tem o personagem principal como
quero ser um escritor, então você tem relatos antes, você tem o ponto de vista dele sobre coisas que aconteceram antes. Que é tipo um diário, né? Um diário dele, e aí ele tem um livro que ele escreve do momento... Durante todo essa roleta russa, e aí um ano depois a polícia chama as mães não só para dizer que tem acesso a esse livro, e para expor as mães a esse livro de novo e contar e aí ver se elas têm alguma coisa nova a adicionar. Eu acho que o objetivo é, tipo, dado as coisas que ele tá narrando ali, se elas conseguem perceber alguma nuance, pescar alguma coisa que a polícia não... Trazer alguma luz não conseguiria pegar por si só, né? E que mais? Eu acho que um ponto importante de destacar é que o fato de tudo que a gente está aprendendo sobre a situação através desse livro, né, através dos relatos de uma pessoa que participou, você tem ali o fator Bentinho, que é basicamente um narrador não confiável, porque está contando essa história. Então, desde o começo, você fica assim... o ponto de vista único ali, né? Quão verdade é isso que ele tá narrando, porque não é como se fosse um narrador onisciente ali, né, que tá contando, ou que você tá na mente do personagem. É realmente um relato escrito de uma pessoa que explicitamente já falou que ele quer ser um escritor. Então, você... Uma capacidade muito boa de escrever rápido, né? Rapidíssima, né? Mas você fica ali desde o começo falando assim, ele pode muito bem ter tomado liberdades poéticas aqui ao contar essa história, e o que ele tá falando pode ser tudo balela, ele só usou os fatos como inspiração para escrever o que ele tá escrevendo, e não necessariamente é a verdade. Sim. Então é isso a premissa do livro. Em tese é para ser um suspense policial, mas... Tem a parte de terror também, não tem? Esse livro também não é de terror? Eu acho terror que sim. Psicológico, que você tinha comentado? Terror psicológico, suspense policial, mas eu tenho várias questões com isso. Então acho que já vamos entrar na opiniões e notas. Pode começar. A gente começa com as opiniões ou com as notas? Do jeito que você quiser. Então vamos de opiniões, né? Então essa parte ainda é sem spoiler, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos. Acho que essa primeira parte é justamente para quem não leu o livro, quer saber se leu ou não. Eu acho que se você está aqui primeira vez, a gente gosta de livros de fantasia e, como a Raíssa disse no começo, é a primeira vez, pelo menos, que eu acho que eu já devo ter lido algum livro de investigação policial, mas é a primeira vez que eu estou lendo especificamente esse autor, e a parte de terror, assim, eu já não gosto muito. Então, tenha essas coisas como base, né? Por onde que eu começo? Assim, primeiro eu vou falar da parte... Para quem vem da parte de fantasia, o desenvolvimento de personagem é uma coisa bem crítica, né? Eu acho que em qualquer livro. Na minha humilde opinião, assim. Então, eu até me perguntei assim, será que é por conta do que a gente está acostumado nos livros de fantasia? Então, acho que dá para generalizar, então, que construção de personagem é um ponto crucial de qualquer livro. Pra mim, sim. E acho que pra você também. Então, assim, pra gente aqui nesse podcast, desenvolvimento de personagens é fundamental pra história. E essa parte é a primeira, assim, da minha opinião, que é que o desenvolvimento de personagem, assim, na minha opinião, não aconteceu. É zero. É extremamente raso. Por exemplo, assim... Eu comecei o livro sem entender a motivação desses 9, e você termina o livro sem entender a motivação desses 9. E quando você entende a motivação de alguns, ela é, assim, atropelada. Parecia que tinha que ter sido feita alguma motivação, precisava ser entregue alguma motivação ali, o autor precisava entregar uma motivação. E essa motivação foi pensada só lá no final, e ele falou, vai ser isso aqui mesmo. E não é nem só atropelada, né, mas é, tipo, caricato, assim, é raso, tipo, triste. não me convence, sabe, não faz sentido, assim, não me convence essa pessoa que tem esse contexto de vida, que teve essa vida a vida inteira, tomar essa decisão e assim, por causa disso. Mesmo porque, assim,
a gente tem 9 pessoas, né? São 9 personagens em que participam desse jogo. 2 personagens, que é o Alessandro e o Zack, são personagens que a gente tem muito mais contexto. Eles são... O Alessandro é o personagem principal, pelo menos é o ponto de vista, né, da história. E o Zack é o melhor amigo dele. Esses personagens que são os principais, a motivação deles para estarem ali já não é muito crível. Uma coisa que aconteceu na vida dele lá, que aí foi ladeira abaixo, assim. Mas assim, nada durante o pouco que a gente foi exposto a ele, talvez é o que mais você consegue entender um pouco mais, assim, se você for colocar uns panos quentes, assim, falar assim, tá, isso aqui eu até entendo. Mas daí ele trouxe mais 8, e aí você não entende nada. E assim, o autor faz questão de não explicar nada. Sim. Nenhum ali, você fala, ele tem um personagem ali que ele chama de última hora. Ele fala assim, eles estão na praia, vou chamar, tipo, tô chamando a pessoa pra ir pro bar. E pra mim, assim, até o caso do Zack, que é o que, em teoria, teria mais motivação ali, você fala assim, tá, ele tem motivação de tomar essa decisão pra ele, mas não tem motivo nenhum pra ele levar as outras pessoas, pra ele convencer as outras pessoas a irem junto com ele, tipo, não tem nada que faça isso. São 8 pessoas que ele traz. Nem ele tomar as ações que ele tomou lá. Tipo, ele tomar a decisão de acabar com a própria vida é a decisão dele. E ele pode ter os motivos dele, dado o trauma que ele passou. E, assim, ainda que eu ache que precisaria ter desenvolvido mais para chegar nesse ponto dele tomar essa decisão, porque foi muito rápido, dado uma pessoa que estava, assim... Ele tá passando por um momento ali difícil. Ele tem coisas que ele esconde, né, que ele, da família, e tem um pai que não é lá das melhores pessoas também, que deu a sensação de que a relação deles era meio abusiva, assim, e tal, mas assim, não sei se esse ponto é spoiler ou não, mas mesmo essa relação, assim, eu entendi que não era uma relação boa, mas eu não entendi que era uma relação abusiva do tipo... Tanto que tem... Enfim, acho que essa parte talvez precise de um pouco mais de spoiler pra gente discutir. Mas enfim, desculpa, continua. Não, eu só ia falar que, assim, tudo bem, ele pode tomar decisão por ele mesmo eu aceitaria, mesmo que pra mim seja um pouco stretch. Fútil, né? Fútil. Mas ele levar todas as outras pessoas e ele tomar as ações que ele tomou lá... Que esse, pra mim, tinha... Quando o livro começa, né, ele começa citando o quê? O ponto de vista do Alessandro, do diário dele, e também o ponto de vista das mães que estão ouvindo o relato desse livro que conta como aconteceu. As últimas horas de vida dos filhos. Então eu falei assim, tá, quando chega... Porque assim, meio que cada capítulo desse livro final do Alessandro que ele está escrevendo é focado em um personagem por vez. E eu falei assim, ele vai contar. Tem até uma parte que ele fala assim, um pouco do passado, antes de você fazer isso daqui, conta uma frase. Uma frase de efeito. Por que você tá aqui? Não te interessa porque você tá aqui. Eu falei, tipo, é isso mesmo? Eu achei muito preguiçoso isso. Sim. Eu achei muito preguiçoso. Eu falei assim, cara, eu quero saber, eu quero me conectar com essas pessoas. Porque... Não, o único motivo de eu estar lendo aquele livro... era pra eu entender o que levou cada uma dessas pessoas a estarem lá. Porque não é uma decisão que você toma assim, tô tomando banho e fala assim, by the way, a propósito, vou de arrasta amanhã. Tô sem nada pra fazer. E tipo, você precisa ter, é uma decisão, né? É a decisão da sua vida. Eu imagino que não é uma coisa que... Porque assim, o que o autor deixa, essa parte é assim, um dos problemas com esse livro, além da falta de desenvolvimento de personagem, que é o que a gente está falando aqui, é a banalização de alguns assuntos, certo? Então, sim. E aí ele meio que banaliza esse assunto principal, que é o nome do livro, porque assim, você não precisa ter uma motivação aqui, você precisa só estar... E ninguém tentou fazer terapia, e ninguém tentou conversar com ninguém, e ninguém tentou
nada. Eu teria comprado a ideia de eles não exporem nada se tivesse me desenvolvido um pouco melhor, assim. As motivações... Se tivesse contado cada um deles, assim, cada um deixou um pedacinho de diário ali que você leu. Ou durante... Pô, eles ficaram algumas horas lá no porão, né? E aí, se tivesse rolado alguma discussão e eles tentando puxar assunto, não sei o que, não. Então, eu achei banalização total, assim, do assunto. Nossa, eu acho que eu vou falar minha nota já, e aí eu vou entrar aí nas minhas muitas críticas. Será que a gente tem a mesma nota? Pra mim é tipo 1,5. Não temos a mesma nota. Qual que é o seu? É 1. Eu não dou 1 porque eu cheguei no final. Eu devia até dar mais do que o Santo Guerreiro, porque no fim eu terminei esse livro, mas o outro livro lá eu não consegui nem terminar, mas assim... O Santo Guerreiro é muito melhor. Eu vou... Nossa, eu tenho muitas questões, eu não sei nem por onde começar. Eu fiquei extremamente incomodada com esse livro, pessoalmente, assim, e mentalmente. Você lê as coisas, chegou uma hora que eu sentei, assim, e comecei a chorar sozinha. Não porque aconteceu alguma coisa com o personagem ali que me tocou, mas só de, tipo, quanta crueldade, quanta coisa ruim. E aí, vem as pessoas e vão falar assim, mas esse tipo de arte é pra chocar. Eu concordo com isso também. Beleza, eu entendo que tem... Que a arte é pra chocar. Arte pra chocar, sim. Mas, quando você tem uma arte pra chocar, ela tem geralmente o objetivo não é só o choque. É um objetivo por trás, é alguma crítica que ela está fazendo, ela está expondo alguma realidade de uma forma brutal e uma forma crua. E eu não vi isso aqui. Para mim, não é uma exposição de realidade. Sim, ele faz algumas críticas, ele faz crítica com relação ao mercado editorial brasileiro, que só compra certas coisas, faz crítica com relação ao populácio ali, gostar de só coisas que são... tipo tragédia, né, que ser o que vende. Ele faz crítica ao sistema de justiça, mas assim, todas as cenas de choque que ele colocou não são relacionadas a essas críticas que ele está fazendo. E ele não traz depois um questionamento no sentido de, aconteceu alguma coisa ali bizarra, alguma coisa gore, e alguém vai e pergunta para a pessoa, por quê? Por que você fez isso? Ou fala para a pessoa, tipo... um discurso assim mesmo, de mostrar... Esse é outro problema do desenvolvimento dos personagens. Esses personagens não são humanos. Eles são apáticos. E isso é difícil de entender. É difícil de você entender certas... Que nem você falou, né? Acontecem certas coisas no livro que você espera que as pessoas tenham alguma reação. E não é uma reação do tipo, poxa vida. Tem que ser uma reação proporcional ao tipo de ato que aconteceu. Ela precisa ser uma reação diretamente proporcional. E não existe reação nenhuma dos personagens. E assim, eu concordo plenamente com você do tipo, existia o palco ali estava montado por uma série de críticas serem bem construídas, mas ela não existe. A minha sensação, a gente até estava conversando, você terminou o livro antes de mim, eu falei assim, a impressão que eu tenho é que eu perdi o ponto do ônibus, sabe? Tipo, cara, algum momento essa crítica vai chegar, algum momento esse objetivo vai chegar e eu já tô 70% do livro e não tá acontecendo nada. Sim. Eles falam assim, não vai ter. Então eu acho que o argumento de é arte pra chocar, não cola pra mim. Eu acho que se você não tem um objetivo por trás daquele choque, se você não tá querendo trazer uma reflexão por trás daquele choque, você colocou lá só pra causar, eu acho que perde o objetivo da obra. E acho que tem limite do que você coloca pra causar também. A gente tem comparações muito claras, assim, de, por exemplo, que a gente tava até conversando, você pega a Guerra da Papoula. Da Arth Kwang. Eu não tenho livro físico ali no Kindle.
ela traz muitos temas que são chocantes, de colonialismo, de guerra, de violência de guerra, de consumo excessivo de drogas e a dependência, e o que isso traz para a sociedade como um todo, essa dependência excessiva e pessoas explorando, não falhas, mas explorando essa fraqueza, vulnerabilidade de outras pessoas para ganho próprio. E, tipo, é um livro que eu li e eu fiquei mal, é um livro que eu tive que pausar, e eu falei assim, cara, eu vou precisar de um tempo antes de ler o próximo livro, mas é um livro que fica muito claro a crítica que ela tá fazendo ali e o porquê que ela tá mostrando aquelas verdades. Ela tá mostrando assim, olha o que foi feito com o meu povo, olha o que a gente passou, olha todas as merdas que vocês fizeram com a gente e colocaram a gente para baixo, mas olha aqui todo o resto da cultura que a gente tem, olha aqui tudo que esse povo consegue fazer independente dessas dores que vocês trazem pra gente. E era o que eu tava esperando nesse caso. Então, eu tava esperando ou isso, ou o segundo lado, que é o que eu espero de um romance policial, de um suspense policial, que é o que eu recebi, por exemplo. E aí eu venho aqui, tipo, eu tô procurando gêneros novos? Sim, mas eu já li Hannibal, que tem altíssimas atrocidades também. Já li O Sorriso da Hiena, que é brasileiro também, que também tem altíssimas atrocidades e cenas chocantes, mas todos eles vêm com uma análise psicológica do criminoso, que você entende quais são as falhas da sociedade que levam uma pessoa a cometer esse tipo de ato, que levam a pessoa a sentir tanta dor ou ter tanto trauma que ela chegaria a esse ponto. E também, obviamente, expõe as podridões do ser humano, mas com consequências. E nesse caso, eu senti que... Então, eu estava esperando uma dessas duas coisas e eu não recebi nenhuma delas. Eu recebi só pessoas ruins, sendo podres, fazendo atrocidades e não tendo consequência nenhuma, e não tendo nenhum tipo de justificativa ou explicação de como elas chegaram nesse ponto, o que levou elas a serem assim. Elas são ruins por serem ruins, e muitas vezes a pessoa muda completamente da água para o vinho, porque era um personagem que era amigo de todo mundo num dia e tinha uma vida feliz, e no outro dia ele tá tacando terror e gerando caos. Pouco, talvez uma tentativa que, na minha opinião, foi meio falha do autor de justificar que eles estavam consumindo álcool e drogas e que isso justifica. Mas ainda talvez assim, ele tentou ali uma crítica do tipo, olha... As pessoas ficam fora de si com o consumo de drogas. É difícil de imaginar... É difícil de imaginar 9 pessoas... apáticas. Tipo, mesmo que uma tivesse nesse ponto de completamente fora da realidade com as drogas, pelo menos uma ali teria tido algum tipo de reação, sabe? O Alessandro não usou nada. Por exemplo. O Dan, o menino lá com síndrome de Down, ele só tomou uma cerveja, alguma coisa assim. E assim, e as mães... As mães também. A reação das mães, em vários momentos, eu achava elas... Caricato. Exato. Extremamente caricato, então, não é só de mulheres histéricas. Nossa, a delegada, terrível. Não, terrível. Todas as mulheres... E essa é a crítica que vem rolando na internet, né? Não sei se eu quero entrar tanto nesse mérito, porque a gente só leu um livro dele, mas baseado nesse livro, todas as mulheres são extremamente caricatas e objetificadas. Desde o primeiro capítulo desse livro, eu fiquei incomodadíssima com como eles falam das mulheres nesse livro. Eram todas elas tratadas como um objeto de prazer ali pro Zack e pro Alessandro, e faladas assim, como se elas existissem só pro benefício deles ali. Fora que tem todos os personagens são podres, e a mente deles é podre, principalmente do Alessandro. E aí você tem que ler, não sei quantas páginas tem no Kindle, acho que tem umas 400 páginas, sei lá. É isso. Mas aí você lê 400 páginas do cara sendo
homofóbico, misógino, preconceito contra deficientes, gordofóbico, e tratando todo mundo, odiando todo mundo, você fica assim... Então, assim, e de novo, né, o problema, assim, isso por si só é difícil de ler, porque acho que traz gatilho para várias pessoas, mas acaba sendo, de novo, algo que não teve objetivo, né? Você fala assim, ele colocou esse tipo de coisa, mas vai ter uma consequência, vai ter uma discussão, vai ter algo que tipo, ele não é rejeitado pelas pessoas, ele não tem ninguém que chama a atenção dele, ou ninguém que... de novo, não tem consequência. E aí, isso uma hora... Assim, eu não fiquei tão... Assim, teve... A parte que mais me incomodou foi terem exposto as mães a tudo aquilo, né? Uhum. Por causa acho que cada um tem uma... Se impacta diferentemente baseado na vida. Própria vivência isso. Mesmo. Mas teve uma hora que me cansou. Tipo, eu falei assim, de novo isso? E teve momentos assim que eu falei assim, cara, isso não vai acontecer. Aí aconteceu. Mas isso daqui não vai ficar desse jeito. Não pode ficar desse jeito. E ficou. E assim... É que nem você falou antes, né? Ele trata todos os assuntos, todos os crimes com banalidade. Como se fosse tudo bem e que fosse legal e que não tem consequência nenhuma pra ninguém. E tipo... A crítica se perde. Se existe uma crítica ali, ela se perde. Ela é tão rasa que ela se perde ali nessa... Porque acaba... Sério, ele faz tanto que acaba indo para um lado de novo, banalização. E aí isso me incomoda realmente, porque são assuntos que não dá para banalizar. Sabe? Não dá para você banalizar esses assuntos. E... O que eu ia falar? Eu acho que o mínimo que eu esperava desse tipo de livro é ter... Na hora que, nas partes da policial, né, que ele tá conversando com as mães, o mínimo que eu esperava é ter um psicólogo, psiquiatra, forense ali, fazendo uma psicanálise do que eles estão lendo e do que poderia ter levado aquelas coisas e de quais poderiam ser as possíveis explicações psicológicas e sociológicas, e até mesmo ele falar assim... Então, mães, vocês não perceberam, mas o seu filho aqui passou por traumas de tal coisa que levou ele a ter esse comportamento agressivo. E aí, pra sair pelo menos ali com uma lição de tipo, a sociedade é cruel e olha o que ela pode levar as pessoas a fazerem. Ou, uma criança que não recebe amor da mãe pode chegar a certo ponto, assim, e sabe? Nem isso deu pra entender do tipo... Existe uma mãe ali, que acho que é a Olivia, que ela é assim... A mãe do Noel, né? Ela é podre. Ela é podre, mas mesmo as outras mães, assim... mas as outras mães, elas não passam isso. Assim, óbvio, ninguém é perfeito, né? Mas assim, não existe muito... eu até falei assim, é sério, a história... se parte 1 ano depois do acontecido, e aí a delegada revela que esse livro foi escrito pelo Alessandro, as mães não sabem da existência desse livro, e aí ela tem que... Aí eu falei assim, eu não tô acreditando que ela vai expor que, tipo, na história policial, os policiais realmente acharam que era assim, a gente guardou isso por 1 ano, a gente não conseguiu chegar numa conclusão, e aí a gente vai expor as mães depois de 1 ano, a elas reviverem, tipo, isso com mais detalhes ainda. Eu falei assim, caraca, isso não me parece algo crível. Eu não sei, eu acho que a polícia... Eu não entendo nada de polícia, mas eu vejo sentido em eles fazerem isso, mas não sei se talvez com um pouco mais de tato, e não com... Mas 1 ano e não com todas juntas ali. Assim, gente, a gente não conseguiu nada. Não, mas é que a justificativa de ser 1 ano depois é que, tipo,
deixa o luto passar, elas estarem mais acalmadas com a situação. Aí essa parte me incomodou muito. Eu falei assim, caraca, tu perdeu um filho e tu acha que um luto vai passar depois de 1 ano? Essa parte que me incomodou. Eu falei assim, não vai passar. Não vai passar depois de 1 ano, nunca, depois de 2 anos, depois de 3 anos. Mas e aí eles decidiram que era uma boa ideia. Não, assim, eu entendo praticamente por que eles precisariam fazer isso, porque eles chegaram num beco sem saída, né? Eles precisam... A última alternativa que eles têm é conversar com quem talvez mais conhecia essas pessoas, pra ver se elas conseguem pegar alguma coisa. Mas é que... Desculpa. Não, mas é que eu tô falando é que, tipo, fica muito falho o fato da delegada só tá lendo lá e falar assim, vocês têm alguma coisa pra falar sobre isso? E não ter, tipo, alguém que tá destrinchando ali. Tipo, pra mim, precisaria ter uma pessoa que tá destrinchando a letra do Alessandro pra ver se tem alguma mudança na forma como ele tá escrevendo ali, que indicaria... Ele tá em pânico, ele já fizeram isso. Não falou, eu imagino. Não falou nada. Imagino que já passou por tudo isso. E aí tem um psicólogo lá fazendo a análise psicológica de cada uma das pessoas. E a caralha da delegada perguntar assim, mãe, me conte mais sobre os últimos 5 anos da sua filha. Então, essa parte que, de novo, é uma banalização. Porque, assim, dá a entender que as mães já passaram por toda a parte do depoimento. E não foi pouco, entendeu? E aí, 1 ano depois, a mulher falou assim, você lembra desse dia? Caraca, meu, que mais que você quer? Aí ela falou assim, o fulano, lembrei que ele estava acessando um site. Eu falei assim... É que assim, de novo, quando começou essa história, eu falei assim, impossível que saia alguma coisa boa daqui. Até as mães estavam falando assim, delegada, isso aqui é uma ideia idiota. Mas enfim, é que isso tudo assim já setou o palco pra mim de uma maneira horrível. E toda a parte das mães não levou em lugar nenhum, né? Porque elas não acrescentaram em nada, foi só pra mostrar a dor delas, elas passando por tudo aquilo de novo e tendo que enfrentar o sofrimento dos filhos, sem adicionar em nada na história. Tipo, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que interessante eles estarem trazendo a parte de depoimentos, né, tipo, atual, a investigação policial versus o que aconteceu. E eu falei, não, vai ser interessante, porque aí vai mostrar alguma coisa e aí vai mostrar uma análise do que aconteceu, do que foi falado ali. Tipo, a parte do diário do Alessandro que tem, às vezes não tinha nem relação uma coisa com a outra. Não, e vai mostrar, tipo, as discordâncias, as coisas que ele tá falando ali que não batem com o que a forensica, sei lá, a polícia forense descobriu, trajetória de bala e tudo isso, aí vai falar assim, não tá fazendo muito sentido, não sei o que e tal. Mas não, tipo, não adicionou em nada na história. Era só cenas em que você via mulheres histéricas, jogo de pôquer. Elas passando por... Não, tô falando da parte da entrevista. Mas, tipo, entendo a dor delas e tudo mais, mas elas gritando e brigando entre elas, a delegada sem controle nenhum da situação, porque e não adicionando assim, em nada da história. Por favor, senhora, se controlem. Eu não sei o que ela estava esperando quando chamou as mães para estarem ali. E aí tem a figura de uma mãe que é ela é mais tóxica. Ela é mais fria, de novo, né? Ela é mas, nossa, cara, eu entendo, assim, o sentimento de raiva, mas aí ela fazia uns comentários dos outros que eu falava assim, isso é muito... Essa mulher é uma sociopata. Ela devia estar presa. É ela. Enfim, aquilo durante o livro começou como... Que legal. Que interessante. Mas depois ficou um negócio chato. Chato. Porque o livro, ele é basicamente ele é um conjunto de passado do Diário do Alessandro, o livro que ele está escrevendo sobre o que aconteceu e um capítulo sobre a mãe discutindo o capítulo do livro. Isso me cansou. O que você falou do passado, Diário do Alessandro, que é coisa nada a ver, eu acho que a intenção era mostrar a relação entre cada um dos personagens, porque cada uma das partes mostra assim, eles conhecendo o personagem tal, ou eles tendo conflito com o personagem tal, e aí como que eles viraram esse grupo, mas, Falhou. Não, falhou muito, porque tem uma personagem lá que eles conhecem por
dias, não dias, porque deu tempo dela, né, mas, sei lá, alguns meses. E aí a personagem vai lá e entra no rolê, mano. Assim, não funcionou. Achei rasíssimo, tanto em termos de desenvolvimento de personagem, quanto em termos de enredo. Porque o final eu fiquei assim... Teve alguma coisa que você gostou? É isso. O que eu... Não vou falar que eu gostei, mas o que me fez pensar foi a crítica, entre aspas, que eu não sei nem se é uma crítica ou não, mas é a discussão dele de... As pessoas gostam... O ser humano é um ser mórbido e ele gosta de ver desgraça dos outros e desgraça vende. Eu acho que é uma discussão interessante no sentido de que você pensa assim que, por que as pessoas ficam não mais felizes, mas ficam mais interessadas em ver a gente morrendo do que em ver o sucesso dos outros, sabe? Essa acho que foi uma discussão que ele poderia ter aprofundado mais e que seria uma discussão interessante. E teve uma outra coisa também que eu tinha gostado, mas que eu esqueci agora. Eu preciso tentar lembrar. Que eu tava pensando. É porque pra mim a nota 1 é assim, é um livro que acho que é um dos poucos livros que eu consigo lembrar, nem Quarta Asa, cara. Eu me arrependi de ter lido. Eu acho que foi literalmente uma perda do meu tempo. Eu fiquei desconfortável com o livro e assim, de novo, o desconforto não é um problema. Eu acho que esse tipo de gênero vai trazer desconforto. Mas era um outro tipo de desconforto. Não era um desconforto do tipo, não necessariamente só sobre mas, de novo, isso não faz sentido, isso não tem... Isso não trazendo, não tá avançando a história. É que é desconforto sem objetivo, né? E o final eu achei horrível. Os personagens são ruins. Aí... cara, eu não consigo recomendar esse livro para uma pessoa que gosta desse gênero. Alguém falou assim, tô precisando dicas de livro nesse sentido, eu não recomendaria esse livro. Não consigo recomendar, entendeu? Não consigo. Acho que poucos livros me deixaram com uma reação tão raiva, assim, de terminar o livro assim, que merda. Eu ainda não consegui lembrar qual era outro ponto que eu queria falar, mas eu concordo que, assim, teve muito mais pontos negativos do que ponto positivo. No começo eu tava achando algumas críticas dele interessantes, mas depois eu acho que ele completamente se perdeu. E ele só quis chocar e só quis causar, sem objetivo nenhum. E não acho que cabe no gênero... Não vou falar, mas eu acho que tem romances muito melhores do gênero de suspense policial. Não li terror. Preciso ler algum Stephen King aí para poder falar, mas eu assumo que brutalidades têm que ser mostradas assim, mas com algum objetivo, alguma crítica, alguma coisa construtiva no fim e não só para causar. Uma coisa que eu geralmente gosto de fazer, eu fiz isso com Quarta Asa e fiz isso um pouco com esse livro, foi tentar entender o outro lado, né? Óbvio que a gente nunca vai criticar as pessoas por elas gostarem. Não. A gente critica o livro em si. A obra, no máximo o autor, mas a gente só leu um livro desse cara, então não tem nem... Não tem como falar. Mas se você caiu nesse livro aqui, desse vídeo, e você gosta do Rafael, ou melhor, você gostou desse livro, escreve aí pra gente, porque eu realmente gosto de entender esse outro ponto de vista. Sim. Às vezes a gente perdeu alguma coisa. Não vou falar que eu pego tudo sempre. Eu não acho que a gente perdeu, mas eu acho que talvez... Assim, a gente não perdeu nada com relação ao que está escrito, mas talvez tenha algum outro contexto ali no que o Rafael escreve que a gente não sabe, né? E aí pode ter algum tipo de crítica que está embutido ali que ficou muito sutil pra gente que não conhece o autor pegar.
as críticas que eu consegui pegar foram com relação a tráfico de drogas ali no Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro e o mercado editorial brasileiro, que só vende grandes autores e coisas chocantes. O outro ponto que eu achei interessante, uma discussão que ele poderia ter abordado e que lá na discussão da polícia mesmo, ele poderia ter explorado muito mais, é outra discussão filosófica, que é até que ponto uma pessoa pode ir, ou qual é o limite do ser humano a partir do momento em que ele não tem consequências, não tem leis, não tem regras, não tem consequências que vão se aplicar a ele depois dos atos. Então, naquela situação que eles estão, eles não vão existir no dia seguinte, certo? Não. Então, teoricamente, nenhuma consequência se aplicaria, eles poderiam se deixar sucumbir aos seus desejos mais animalescos e suas vontades mais bizarras ali. E é o que a gente vê. Só que não tem... Então, essa é uma discussão que eu acho interessante, no sentido de, tipo, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Não tem regras. É anarquia total. E aí você discutir um pouco, assim, o que torna o ser humano um ser racional e evoluído e acima de um animal. As consequências. São as consequências e a sociedade. E aí você vê quando isso é retirado e vê o que acontece, é interessante, só que não teve essa análise crítica depois, sabe? Então, pra mim, aquelas coisas ali fariam sentido se tivesse alguém depois fazendo essa análise crítica. Eles mesmo ali, né? Eles mesmo falando, comentando, né? Mas eu acho que isso é um ponto que poderia ter sido muito interessante dele ter explorado e que ele setou o cenário ali pra explorar, mas cagou. Ele falou assim, só tipo, vou fazer aqui, vou botar um monte de sangue aqui e é isso. E mesmo os personagens ali, nenhum aborda isso. Porque era uma coisa muito fácil deles pensarem. Falar assim, dane-se. Tipo, a gente não tem amanhã. Não importa, o que a gente fizer aqui não tem consequência. Eu acho que o Zack comenta isso em algum momento, assim, mas ele fala, assim, muito brevemente de passagem. Essa parte seria interessante mesmo, de alguma forma melhor ser abordada. Porque a impressão que eu tenho é que o autor, assim, ele achou que daquele jeito estava bom. Então ele tentou abordar alguns desses temas, mas falou assim, isso aqui tá bom e não ficou raso, né? Ficou muito raso, sem aprofundamento, e aí no fim pode estar lá a crítica? Pode, mas é sutil demais para fazer sentido com todas as atrocidades que acontecem, assim. Sim. Acho que para ser justificado ele precisaria ter ido muito mais a fundo na discussão filosófica mesmo do que está acontecendo ali, de por que as coisas estão acontecendo. Discussão filosófica. Mas voltando no que você estava falando, sim, eu teria muito interesse de ver outras pessoas. Eu digo que eu até te mandei mensagem falando assim que eu sucumbi ao que o Alessandro falou, que as pessoas ficam curiosas por coisas mórbidas e é por basicamente esse motivo que eu terminei o livro. Então, eu estaria disposta a tentar mais um livro do autor. Se alguém me sentasse comigo ou deixasse um comentário ou me mandasse uma mensagem explicando qual que é o objetivo, sabe? Explicando, assim, o que ele tá querendo mostrar, qual é o tipo de crítica que ele tá fazendo e me explicar qual que é o sentido dos livros e das obras e das atrocidades que ele coloca ali de uma forma que seja mais do que só chocar. Eu estaria disposta a tentar mais uma vez se eu tivesse esse entendimento, mas no momento, com o entendimento que eu tenho, com o que eu li e com o que eu entendi, não funciona, não dá. Vamos para a parte com spoilers, então? Vamos. Então agora a gente vai comentar algumas coisas com spoilers. Quem não leu o livro, mas... Por onde que a gente começa? Não, peraí, dá mais um segundo. Se você não leu, tchau, adeus, spoilers. Tchau. Até mais.
Começar pelo final? Começar pelo final. O que você achou? Péssimo. Horrível. Cara. Odiei. Primeiro, que eu tava esperando que... Assim, na hora que... Quando ele falou que o Zack tava vivo, eu fiquei... E aí, na hora que ele... Né, que ele tá lá vegetativo na cama, eu até vi ali uma... Punição. Um karma. No sentido de que ele tinha falado exatamente isso do Danilo. E ele falou assim... a vida, tipo, uma vida vegetativa é pior do que tá morto, né? E eu falei, se fudeu, bem feito, merecido. Aí na hora que o Alessandro faz a confissão lá dele de plano mirabolante, eu fiquei, eu esperava que ele tivesse envolvido, porque ele que tá narrando a caralho da história. Eu esperava que ele tivesse envolvido, mas ele não me deu motivação nenhuma pra ter tido aquele plano. Pra escrever o livro. Não é motivação suficiente pra você matar 10 pessoas. Ele matou os pais do Zack. E aí ele acabou com a vida do amigo. Sabia que isso ia ser o gatilho de tudo. Não, Como é que é o nome daquele cara azul lá da DC? O Senhor Universo? Manhattan. O Manhattan, que sabe de tudo. Mas deixa eu te falar um negócio. O acidente com os pais dele foi quando eles estavam voltando de viagem, não é? Uhum. Como que ele cortou o freio? Eles foram até Minas. E o freio tava funcionando. Aí eu falei, mas eu li isso direito? Não, ele pode ter contratado algum lacaio, né? Mas não foi foi isso? Mas nem essa parte explicou direito. Não explicou. Ele falou, eu tive um dia pra cortar os freios. Cara, ele foi lá como? Ele foi de busão? Ele contratou um cara pra frear no... Não falou, Nossa, foi muito ruim. Não, porque assim, fala assim, o carro que fechou ele, o caminhão que fechou ele tava com a chapa fria. E aí, a gente não consegue pegar. Mas aí, tipo, ele bolou tudo isso em tão pouco tempo. Uhum. Aí tá. Aí fala assim, olha, eu quero... Não, mas primeiro, né, qual era o objetivo com a morte dos pais? Era desencadear o Zack querer se matar? Como que ele sabia que isso ia acontecer? Eu não sei se era... Porque assim, aí o que eu tava pensando? Ele ouviu aquela ligação, aí ele pensou assim, puta, se eu matar os pais dele agora, vai incriminar o Zack. E aí eu posso escrever... E aí a vida dele vai pro ralo. Porque ele dá a entender... No final, lá no último capítulo que ele escreve pra mãe dele, que ele que plantou a ideia, a semente no Zack, né? Sim. Não é que ele dá a entender, ele deixa claro isso. Uhum. Mas, um parágrafo ali. Não, e far-fetched, né? Porque o cara podia falar assim, você tá louco? Pirou? Cara, eu agora sou milionário, o que você tá... eu vou defender, eu vou comprar os melhores advogados aqui. E já era. Aí tem o fato do Zack ser apaixonado por ele. Não, ele não fala que é apaixonado, né? Ele fala que o Zack tinha uma atração ali por ele, mas... Mas talvez... Então, o que eu, assim, pra mim... foi muito ruim, cara. E também a ordem dos fatos não faz muito sentido, porque se ele soubesse que o Zack tinha uma relação com o Otto antes, ele poderia até pensar, tipo, junta a morte dos pais com ele ser acusado de assassinato, com ele ser ali reprimido e ter a sexualidade dele como um ponto ali que é traumático pra ele, né? Que ele não quer se expor, mas também tem que reprimir os sentimentos e tal. Junta tudo isso, você pode colocar a pessoa... E mais um pai que talvez seja um pouco agressivo. Junta tudo isso, você pode ter um cenário de uma pessoa que tá fragilizada. Só que o lance do Otto, ele só descobre depois que os pais do Zack já morreram. Então, tipo, eu não sei se ele tem dados o suficiente ali pra chegar na conclusão de que o cara ia tomar aquela decisão, entendeu? Chega nesse ponto, eu falo assim, ele talvez vai falar assim, eu tinha planejado alguma coisa, mas nunca nos meus melhores sonhos. Uhum. Não foi isso, ficou meio assim, mas parece que ele tinha tudo já planejado. E aí, a mãe dele tá envolvida no negócio, caraca, que negócio nada a ver. Se eu chegar pra minha mãe e falar assim, mãe,
Vamos ali matar... Precisa escrever um livro. Vamos ali matar seu melhor amigo? E a mãe dele fala assim, eu achei que era meio estranho, mas eu confio em você. Aí eu falei assim, Jesus, mano. Não faz sentido isso aqui, não faz sentido nenhum. Eu acho que essa... Porque era uma coisa que eu tava esperando, era assim, o plano vai ser, tipo, vai ser genial. E não foi. Tipo, ninguém pensou que todo mundo morreu carbonizado e o único jeito de identificar os corpos é com a arcada dentária. E a mãe dele é uma dentista. Pelo amor de Deus, meu. Eu acho que isso é, assim... E não queimou o livro. Queimou tudo. Queimou tudo. E ele tava com o livro na mão, e aí, de repente, o livro tá lá do outro lado da sala. Que palhaçada. Não, e outra, ninguém nunca ouviu falar de camisinha nesse livro, né? Porque qualquer uma que o Zack encosta ali tá grávida. Teste de gravidez. Ele põe a mão assim, pá, um bebê. E isso é que ele nem gosta. Mano, às vezes ele gosta, né? A gente não sabe, não ficou claro. Mas, pô, aí tá. Aí vamos falar da motivação dos outros, cara. Não tem motivação. Tem o... Como é que é o nome do cara lá? Se você for pensar, você tem o Lucas, que já era depressivo, aí você fala, beleza, esse é o ponto. Beleza, chamaram ele pra uma festinha, ele falou assim... já tentei várias vezes mesmo. Vou. A irmã dele. Não, calma, vamos ver as pessoas que têm motivo primeiro. O Otto. Não tem motivo. Pô, a mãe dele e o pai dele mandaram ele pra fora da casa. Mas ele chegou lá no Zack e falou assim, cara, temos milhões agora. Tá. E aí ele não tinha nem conversado com o Zack ainda, porque a Alessandra mandou ele embora. Tá bom. Tipo, sei lá, na minha mente eu falaria, aquele panaca do amigo dele me mandou embora, mas se eu chegar e conversar com ele ainda, eu ainda tenho uma chance. Tá. Mas, quem tem motivo, né? Teoricamente, o Zack tem motivo, o Alessandro tem o motivo dele. Tem motivo. A mãe dele, assim, de fora. A mãe dele vai morrer. Ele quer escrever o livro dele, ele quer deixar um legado, a mãe dele tá com câncer, se ele conseguir o livro dele for sucesso, ele ganha dinheiro pra ajudar o tratamento da mãe. Não era esse o objetivo. Não. O dinheiro não era o objetivo. Mas senão ele não teria trocado de nome. Não, e ele poderia muito bem ter pedido pro Zack, né? Porque o Zack ficou milionário. O que eu achei primeiro, o motivo dele matar os pais do Zack foi, o dinheiro vai pro Zack, o Zack vai me dar dinheiro pra ajudar o tratamento da minha mãe. Ia ser muito mais legal. Mas enfim, Zack tem motivo, Alessandro tem motivo, Lucas tem motivo. Danilo não tem motivo, mas ele foi enganado. Cara. Esse é o pior de todos. Esse foi o pior de todos. Então, ele foi lá sem saber o que ele estava fazendo e levaram ele. Então são 4. Os outros 5? A Ritinha. 0. Não, ela estava grávida, mas ela em nenhum momento ela tentou conversar com alguém, ela não falou nada pra ninguém. E ela tinha um jeito de... Sou independente, eu faço o que eu quiser e eu vou lidar com as consequências do... Mas assim, é difícil assim falar e tal, mas aí você... Não sei. Não, assim, não tô falando que não é um motivo válido ela tá grávida e ela decidir isso. Ela mostrou desespero, sabe? Isso, esse é meu ponto. É o ponto de ele não ter dado nenhum tipo de desenvolvimento pra ela, pra deixar nenhuma pista de que ela tava sofrendo com isso e que ela tava pensando em coisa, sabe? A outra lá, a irmã do Lucas, mano, dinheiro... João. Porra, dinheiro pra matar, pra deixar o irmão se matar. Salvou o irmão várias vezes, cara. Não me convence de jeito nenhum. Horrível. Não me convence. Eu falei assim, nossa, essa... É assim, o livro tinha alguns momentos do tipo, eu quero saber isso aqui. Assim, eu quero saber isso aqui. Eu quero saber o que aconteceu aqui. Nossa, aconteceu, é isso daqui? É isso? Que coisa horrível, cara. Péssimo. Horrível. Aí, a Ritinha, já falamos. O Noel. Pô, cara, 0. Eu tenho uma paixão que não é reconhecida. Não, eu acho que assim, o que eu entendi, mas não faz sentido também, porque o que eu entendi foi, ele foi lá pra tentar fazer a Ritinha não participar. Então, mas assim... Por que ela não ligou pra polícia? Na hora que ele ficou sabendo, ele fala assim, mano, a mulher da minha vida está a ponto de... festinha ali na...
pega não faz sentido ali, entendeu? Tipo, mesmo que o objetivo dele fosse impedir ela... Não, é muito ruim. Tem tantos outros jeitos. É muito ruim. E aí o Otto, ele poderia ter o mesmo motivo do Zack, né? Tipo, ele é oprimido e os pais mandaram ele pra fora de casa e tal, mas ainda assim, tipo, ele não teve uma conversa com o Zack. Ele não chegou ao ponto do Zack falar assim, cara, sai do meu pé, eu te odeio. Não. Ele não enxotou ele não falou merdas pra ele ficar malzão, sabe? Eles não conversaram, eles não entraram em contato depois. E Quem aí mais você tem fica... também? Não faz sentido. Aí tem a Valéria? Valesca? Vanessa? Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela, é com W. Eu achei que era Vanderleia. Não é Vanderleia. Então é Valéria, não é? Eu acho que é Valéria. Ela também tá grávida. E o pai dela perdeu o emprego. Mas assim, também o tempo todo ela se mostra uma pessoa determinada. Uma pessoa forte, uma pessoa... Que nem deixa segura, na mão da sorte as decisões. E segura de si mesma, porque as pessoas falam pra ela, você é... Desculpa, gente, mas as pessoas falam, você é gorda, você é feia, você não sei o que, e ela tá tipo... Eu sou mais, eu me seguro, a Ritinha, não dão, em nenhum momento, passam uma vibe de pessoa insegura. Não. E aí é isso que fica desconecto, assim, você, tipo, tem que ter algum, assim, eu não vou falar que dá pra ler sempre. As pessoas, na vida real não é isso? Não dá, mas eu acho que num livro você precisa deixar, dar algum indício, porque senão fica incrível, não sei como falar, mas fica não crível. Tipo, você não... Você lê e você fala, não faz sentido. E aí, tá faltando mais alguém? Não, né? Não, acho que Os foi dois todo irmãos. mundo. E aí, assim, a maioria ali, você não sabe por que tá ali. A maioria ali não parece ter porque tá. E mesmo que tivesse porque tá... acho que a desculpa de drogas e álcool não deixaria eles apáticos daquele jeito. Não. Eu acho que no primeiro tiro ali, alguém entraria em pânico. Ainda mais do jeito que aconteceu. O primeiro, né, que foi o Otto, não foi? E eu acho que esse do Otto foi a única violência que aconteceu ali que eu acho que tem... Você consegue justificar de alguma forma. Quem tá tentando expor o Zack, não sei o quê. E aí ele tá fazendo de tudo pra calar a boca do cara ali, né? Mas mas aí, tipo... Ficava... Por um lado, o Otto não contou tudo. Então, assim... ele... Fica muito ruim, porque as pessoas parecem que não querem estar ali, mas estão ali, mas não querem estar ali. Se ele contasse... O que ia mudar? Eles iam tudo de arrasta, eles não iam estar ali no dia seguinte. E aí fica aquela... o seu momento pra colocar tudo pra fora, entendeu? E aí fica aquele negócio assim, isso parece que é um recurso, né? Então aí aconteceu do Otto ir pra cima, e aí depois o pessoal fica assim, tá, Zack, o que é que aconteceu? Me conta. E aí é uma coisa que é inútil, não move a história, e realmente, é isso, assim... Não vou falar que eu sei como é que estar numa situação como essa, porque eu não sei. Já te chamaram alguma vez para uma roleta russa? Não, né? Então, mas aí eu fico assim, não me parece que é isso que vai acontecer, que é todo mundo desse jeito, assim. Não, e as pessoas podiam falar assim, ai amigo, a gente já vai todo mundo de arrasta ver Jesus amanhã, vamos aqui botar pra fora nossas mágoas, vamos ir com a mentira. Que era o que eu achei que ia acontecer, entendeu? Eu achei que ia acontecer isso, que as pessoas iam lá pra falar a verdade, mas não. Se você for pensar do ponto de vista da Maria João, que tá se achando que vai sair dali milionária e com vida, faria até um pouco de sentido ela questionar. Mas aí ela sacrificou o irmão? Isso assim... Aí é esse daí que o autor falha miseravelmente. Assim, ela é tão interesseira que ela vai sacrificar o irmão. Mas em nenhum outro momento ele deu a entender que ela faria isso. Talvez é um pouco do tipo, o ser humano, ele é... Ele
na hora que a água bate na bunda, tipo, ela realmente ela prioriza, ela vai deixar o dinheiro falar mais alto do que qualquer coisa. Uhum. Mas aí você começa assim, como que esse pessoal ia sair dali? Como que ela pensou que ela ia sair dali? É que não tem como você saber também se o Lucas realmente jogou a chave pra fora ou se o Alessandro foi um poético ali do Alessandro, sabe? Essa é a outra parte que poderia ter sido brincar um pouco, mas assim, o autor é tão raso com esse livro que ele simplesmente deixa claro que tudo que o Alessandro falou é verdade. Em nenhum momento o autor brinca com essa hipótese do tipo, o Alessandro falou isso, mas quando a gente chegou, não era isso. Essa parte aqui o Alessandro mentiu. A delegada podia ter falado uma vez isso. Uma vez. Ou o próprio Alessandro falar na carta dele que tipo, era tudo zoeira, kkk, tudo que eu escrevi ali no livro não aconteceu daquele jeito. Aí não precisa. Mas aí é que tá. Por conta da motivação do Alessandro de ser um autor ruim, porque na verdade era isso. A moral da história é que ele era um autor ruim, que ele precisava criar um cenário daquele com pessoas reais para poder porque ter algum sucesso. Porque ele não tem imaginação. Exato, não é? Essa é a moral da história. Ele era tão ruim que ele não conseguia escrever um livro. Então, ele precisou que aquilo fosse verossímil. Ele precisou que aquilo fosse verdade, entendeu? E aí, isso daí, de novo, uma oportunidade desperdiçada. Mas eu falava assim, cara, essas pessoas, por que elas estão aqui, meu? Por que elas estão aqui aceitando tudo isso sem falar um A? E aí, assim, o Zack, tudo que ele fez... Não, o Zack é o pior, assim, pra mim. Não, assim, talvez o Noel, mas assim, em questão de personagem desperdiçado, porque fica ali uma questão, né? Tipo, pô, ele é tão brother de todo mundo, amigão, faz amigo em todo canto que ele vai... E aí aqui, quando ele não tem as regras sociais, ele tá fazendo essas atrocidades. E aí não tem a meiuca ali de explicar ou de explorar mais como que esse outro lado dele se mostrou fora daquele ambiente. Uma vez fala que é com a empregada. Mas assim, é muito pouco pra justificar tudo que ele fez ali, entendeu? Pra mim, ele é assim, na minha mente, ele é um psicopata escondido que tinha lá dentro do armário dele uma salinha secreta que ele mata esquilos e estuda os corpos, sabe? Encontramos depois assim, a gente, encontramos esse tipo de coisa no computador dele, entendeu? Ou como é que é? Débora é a mãe do Alessandro, né? Débora é a mãe do Alessandro. Ela falou assim, realmente, quando ele era pequeno, ele fazia coisa com os animais lá na casa. Não tem nada, encontramos aqui, além dessa empregada, a gente foi entrevistar as outras mulheres que ele ficou e tem um histórico de abuso, um histórico Isso, aliás, essa coisa. Brincadeira que ele fez com o Alessandro aqui, não sei o quê. E assim, a gente compra a ideia dele querer como é que você desvivê-lo a si mesmo. Mas aí dele ser uma pessoa cruel, sádica, e incentivar certos atos, falar assim, vou tirar o cílio do cara. E eu até entenderia ele falar assim, putz, tô com medo, não quero ir sozinho. Melhor amigo, vem comigo. Chama 8, mano. Beleza, mas caralho, cara, 8 pessoas. Como você convence? Eu não tenho nem tanto isso de amigo, quanto mais pra chamar pra uma roleta russa. Se eu chegasse pra qualquer pessoa que eu conheço e falasse isso, as pessoas iam diretamente a segurar minha mão e me levar pra terapia. Não tem como, cara. Não tem nenhum momento do livro alguém se questionando assim, vamos chamar o José? Falar assim, não, você tá maluco? O José vai contar isso aí pra todo mundo. E assim, é uma banalidade, assim, que então, de novo, eu fiquei com raiva desse livro. Eu também, eu fiquei com raiva em vários momentos, mas com raiva tanto no sentido de não precisava ter essa cena aqui, quanto de,
caralho, que enredo ruim. Ruim. Que personagens desperdício. Ruins. E que essas pessoas são odiosas por serem odiosas, mas elas não têm profundidade nenhuma. É que nem as pessoas falam na internet, a profundidade de um pires. Me faz querer, assim, fora os personagens, de novo, né, o Zack vai lá e tira o cílio, ele atira, ele faz, fora esses atos que faz você não gostar dele, não tem nada mais que faz você, assim, você não gosta deles porque eles têm essas ações que você não consegue nem entender, mas não faz, são de novo, né, caricaturas, porque assim, não tem como a pessoa ser simplesmente daquele jeito, e só daquele jeito, entendeu? Não, e se a pessoa, assim, faz tempo que eu não vejo coisa de true crime e análises de... E esse é outro ponto que eu queria levantar também, vai vir gente falar aqui assim, porque você não gosta de coisa policial, não sei o que. Não gosto mesmo, eu não gosto. Eu gosto. Por muitos anos, meu passatempo foi assistir documentário de true crime. Só que pra mim, o que me interessava não era as barbaridades que eles estavam fazendo, mas a análise psicológica de o que levou aquela pessoa a serem desse jeito, sabe? Aqueles documentários, assim, é isso? Que aí o policial fala assim, não, porque na infância dele aconteceu isso, ele foi abusado por não sei quem, ou tipo... E aí, calma, o ponto que eu queria chegar a gente não sabe... Faz tempo que eu não vejo, mas eu acho que até hoje a gente não sabe ao certo se tem pessoas que... Se tem como uma pessoa nascer ruim. Tipo, ela pode nascer psicopata, certo? Psicopatia é ligação cerebral, mas ela ainda pode ser ensinada, mesmo que ela não entenda e não sinta as coisas, ela pode ser ensinada as regras da sociedade, certo? E em nenhum ponto desse livro... traz o Zack como... Se fosse esse o caso dele, ele é um psicopata nato, assim... Vamos falar assim, ele não teve nenhum trauma na vida dele que poderia ter levado a esse tipo de situação. Ele não teve nenhum abuso, não teve nada que levou ele a ser assim. Então, vamos partir do pressuposto de que ele nasceu assim. Teria tido sinais desde criança. E em nenhum momento, as pessoas mais próximas dele... Elas falam, ele nunca mostrou nenhum sinal, ele nunca mostrou nada. E aí chega na hora, tipo, ele não tem a parte de environment. Ambiente. Não é meio ambiente, não tem a parte do ambiente que ele foi criado, não tem a parte social e não tem a parte genética. O que assim, justifica? Geralmente, quando você assiste essa série, uma coisa que você busca, eu imagino, existe um padrão. Não é simplesmente que brota da Terra. E é isso que a gente não viu nesse livro, assim. Não existe nada que você fala assim, caraca, eu tô me conectando. Eu não aceito isso, eu não compacto com isso, mas eu me conecto com o porquê. Eu consigo compreender. Isso aí eu não sei. Não sei nem se o autor quis. Talvez ele nem quis, mano. E a gente tá discutindo aqui e o autor nem queria fazer nada disso. Se alguém quiser ler um livro que realmente... faz você pensar nessas coisas, um livro nacional, lê O Sorriso da Hiena, esqueci o nome do autor, Gustavo alguma coisa, mas é muito interessante esse livro porque ele faz essa análise de uma criança que passa pelo assassinato brutal dos pais dele, e ele vê esse assassinato, e aí ele cresce e ele vira um desvivedor em série. Só que ele se vê como um ajudante do psicólogo que está ajudando o psicólogo a entender de onde vem o mal. Se uma pessoa nasce má ou se ela é feita má pelas situações da vida dela. Então o que ele faz, obviamente, né, é bizarro, tem várias coisas brutais e tal, mas tem essa discussão de... Tem como uma criança nascer ruim ou ela se torna um adulto ruim por causa das vivências e das coisas pelas quais ela passou. Então ele vai repetindo esse crime é muito pesado, muito tenso, mas de fazer crianças observarem, né, crimes com os pais e
Aí o psicólogo lá depois estuda o crescimento dessas crianças e como que elas vão se desenvolvendo. E aí o questionamento todo é, a pessoa ela nasceu mal, ela se tornou mal e tem como evitar? Dado o suporte certo, né? Tipo, mesmo ela tendo passado por tudo isso, tem como evitar? Então eu acho que é um livro muito mais profundo, que traz questionamentos muito mais válidos pesado. E críticos do que essa superficialidade. Fora que tem cenas ali que estavam ali porque assim, né? A cena do Noel ali com a Ritinha. Terrível. Não tem motivo nem. Assim, não tem. O motivo que eu consigo ver seria aquele ponto que eu trouxe antes, que é até que ponto a pessoa vai a partir do momento que ela sabe que não vai ter consequência. Então, isso é o pior, assim, tipo, ninguém fazer nada. Isso A Valéria ainda fica brava depois, mas é muito raso, assim. Ela dá um pitizinho, vira de costas depois e fala assim, continua aí sem eu olhar. E aí você fala, mano... Assim, em nenhum ponto ninguém começou a bater na porta, gritando pra sair. Tudo bem que ele fala, a porta é de ferro, mas foda-se, sabe? Se você vê uma coisa dessa, eu estaria, não importa quão grossa, quão dura é a porta, eu estaria ali desesperada, batendo na porta, berrando pra alguém me tirar de lá. De novo, né, não consegui, eu não consegui, além de ser uma cena horrível, você não consegue se conectar com razão, com por que os outros personagens estão deixando aquilo acontecer, por que aquele personagem está fazendo aquilo. Não, e outra coisa que me incomodou muito é o Alessandro, ele fala de tantas pessoas que ele não gosta, ele fala, eu odeio ela, odeio ele, odeio o Otto, odeio a Valéria, odeio... Ele é chatão, né, mano? Odeio ele é muito o chato. Noel. E aí, ele não explica por quê. Ele não fala por quê. Ele odeia o Otto por quê? Ele odeia a Valéria porque ela é gorda? Isso. Isso ele deixou claro. Caralho, mas isso é motivo? Porra. Mas é só isso que ele fala, odeia o Noel por quê? A cada 5 palavras da Valéria, 3 é que ela é gorda. Mas, cara, assim... Eu não sei. Não tô justificando, eu tô falando que é isso. Ele odeia todo mundo e não fica claro por que ele odeia essas pessoas. Ele odeia o Otto. Não. Ele vê o Otto, ele já odeia o Otto. Aí ele vê o Noel e já odeia o Noel. E aí o Noel faz as coisas lá e fala, por isso que eu odeio ele. Mas, cara, ele nunca fez nada antes. Ele só é esquisito. O Alessandro depois falando do Noel. Depois da cena dos dois falando que tinha inveja do amor que ele sentia. Doente. Aí eu falei, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso, cara. De novo, é um sensacionalismo barato ali desse livro. Enfim, eu não sei mais, assim. Enfim, eu espero realmente não ter que mais ler esse tipo de livro aqui nesse podcast, hein, pessoal. Leio até o Quinta Asa, se precisar, mas esse daqui não, mano. Esse daqui não. Não, e aí pra fechar, o pior é o cara escreve a carta fazendo a confissão dele. Sim. Sem nenhum código, nenhuma cifra. Se qualquer um pegar ali a carta da mãe dele, ele tá... Vai 2 pra cadeia. Tá fudido. De novo. Ele não é tão genial? Isso é outra coisa, né? O autor precisou fazer com que tivesse uma comunicação entre a mãe e o Alessandro para poder contar nos últimos 2 capítulos o que aconteceu. E aquela parte da delegacia que a mãe sacou. A mãe sacou a arma, matou o delegado. Me fala. Eu falei assim, meu, isso só... Pra quê? Eu até, assim, extrapolando, eu levaria isso... Poderia ser visto como uma crítica à facilidade em que você consegue obter armas de fogo no Brasil. O mendigo cracudo ali do lado da dentista tinha acesso. Então, pode ser que seja essa crítica, mas assim, ficou muito fraca. Ficou muito de passagem, ficou não muito... sei, de novo, eu ainda... Sei lá. Quero acreditar que eu perdi o ponto principal do livro, sabe? Como é que é Esqueci a palavra.
A moral da história. Eu perdi a moral dessa história. Eu quero acreditar nisso. Eu também. Porque, até os livrinhos mais ruinzinhos de fantasia tem moral. Não, e como eu falei antes, até os livros policiais têm moral, tipo... Não moral, mas tem pelo menos uma... tem moral no sentido de, tipo... Olha o que a sociedade pode fazer com uma pessoa, produziu sabe? esse tipo de coisa e tal, mas esse daí não. Mano, sem... Eu não quero julgar a leitura de ninguém, mas assim, se você gosta desse livro... Deixa a gente saber nos comentários. Conta pra gente por quê, explica pra gente... Existe um melhor? Explica quais são as críticas, me fala se tem algum do Rafael Montes que é melhor, que vale a pena ler. Muito, não. E também, vai ler Hannibal. Talvez a pessoa já leu e gosta. E vai ler O Sorriso da Hiena e me fala o que você acha em comparação com esse aqui. Fica aí o desafio. Mais algum comentário final, Raíssa? Sei, eu terminei esse livro puta, eu precisei ler... Qual que você tá lendo agora? Eu precisei pegar esse livro aqui pra ler depois. Pra poder curar Baby Dragon Café. Café do Bebê Dragão. Precisei desse livro pra curar a minha saúde mental, que tava mal depois desse livro. E eu acho que minha saúde mental fica mal não por causa só das cenas, mas por ser sem objetivo nenhum. Sem falar da parte de preconceito, né? Eu acho que assim, opa, caiu. Se tivesse algum objetivo por trás, eu ficaria mais pensando nas questões filosóficas do que na brutalidade em si, sabe? Não. Então, e de novo, né? Que nem eu falei da Guerra da Papoula. É um livro que me deixou mal, que me fez ficar a personagem principal me fez ficar assim com o estômago revirado, me fez querer chorar. Né? Você consegue pensar, você consegue ver. Só que você reflete sobre muitas coisas e eu quero ler o próximo. E eu vou, em algum momento, eu vou ler o próximo. Reflexão. Não. Ele não traz, acho que esse que é o problema. Eu acho que a única reflexão que traz é, nossa, o ser humano pode ser ruim, né? Pode ser podre. Isso eu acredito. É que ele não... Porque ele não deu motivo, né? Nem isso. De novo, assim, o livro fez... A única reflexão que eu tive mesmo foi por que eu tô lendo isso. Desculpa, gente, mas geralmente eu não tenho... Geralmente eu fico no 3, né? 3,5. Às vezes um 2. Mentira, você deu 2 pra Quarta Asa. Geralmente eu fico no 3. Eu acho que Quarta Asa brilha aqui, né? Perto daqui. Foi com certeza o pior livro que eu li esse ano. Com certeza. É isso então, pessoal. Isso, pessoal. Vamos voltar pra fantasia no próximo. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.